O reino de Deus tem um rei, e o rei dá as ordens. Ele estabelece os critérios. A mesa que ele chama todo mundo, a mesa é a dele. Ariel, se a frase não é dele, acho que é minha, viu? Publica aí no Twitter, né? E coloca autor desconhecido, Elmar Borges, né? Eleazar, você mostrou muito rapidamente o livro aquela hora, eu queria que você mostrasse novamente. Eu também quero fazer uma indicação aqui, olha. Eu li esse livro aqui recentemente e recomendo. Tá cortando para mim, que eu não sei se está para todo mundo. Faz análise desses textos que a gente acabou de falar, gastando um pouco mais de tempo, e é bem interessante. Então, quem muito quiser mais conteúdo, aqui está. São 2 livros muito interessantes sobre esse assunto. Ariel, contigo. É o seguinte, eu gostei muito que o pastor Isaac comentou ali que não é um super pecado, tal, essa parte valeu também, mas eu gostaria de pedir ao pastor Dominic que ele responda, até o pastor Isaac falou um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do silêncio de Jesus. Pelo seguinte, o silêncio de Jesus, pastor Dominic, não elimina a condenação que o Antigo Testamento fazia à homossexualidade? Absolutamente não. Eu tenho um pensamento que eu gosto muito que diz assim: quando a Bíblia silencia, sua imaginação não serve de substituto. Uau! Quando a Bíblia silencia, a nossa imaginação não serve de substituto. Então, o fato de Jesus silenciar, no sentido de não dizer explicitamente, olha, é pecado a prática da homossexualidade. Primeiro, Jesus não está lidando com crianças. A Bíblia foi escrita para pessoas maduras, é claro, uma criança pode entender, mas Jesus ele não precisava ficar, olha gente, eu agora vou repetir tudo que foi dito no Antigo Testamento para vocês entenderem. Não. Jesus não repetiu, a proposta de Cristo não foi repetir o Antigo Testamento de cor. Mas, conquanto Cristo não tenha dito explicitamente, é pecado a prática da homossexualidade, ele não silenciou Cristo, ele gritou no que era o propósito de Deus, conforme está escrito em Mateus, capítulo 19. Jesus diz o que ali? Não foi assim. Ele, porém, respondendo, disse, 19, verso 4. Não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea, e disse, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe unir-se-á sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, Jesus, ele precisa dizer mais alguma coisa? Dizem o ditado popular que para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Pois é. Então, Cristo, ele escancarou o propósito divino. Ele precisa explicar agora, ele agora tem que repetir, dizer, olha, aquilo que foi dito em Levítico, viu, gente? Só para ratificar aqui. Não. Pastor Eleazar, e o discurso de Jesus foi tão duro, ao contrário do que muita gente pensa, que Jesus liberou, foi tão duro que escandalizou o pessoal que ouviu e falou, se é assim, é melhor nem casar. Pois é. Ele falou, então tá, se é assim, casamento não é brincadeira, se você não aguenta o rojão, não brinque. Aí vira eunuco, vai pro celibato. Exato. E essa é a opção. E aliás, deixa eu ler, outra coisa que eu lembrei, pastor Omar, é que Jesus define o Gênesis como é o que Deus uniu, é o que Deus ajuntou. Essa é a união sancionada por Deus. E o caso do eunuco, eu só estou lembrando de coisas aqui, deixa eu falar. Manda bala. O caso do eunuco é interessante porque o eunuco, por definição, é o sujeito que não faz sexo. Na teologia queer, estão tentando encaixar o homossexual na figura do eunuco, como se fosse equivalente. Não, o eunuco é o sujeito que não faz sexo. Existem vários tipos de eunucos, né? Aí é uma discussão maior. Mas nesse texto, é o que não se casa. Se não se casa, não pratica sexo. Muito bom. Olha só, Isaac, como é que eu posso explicar para uma pessoa que Paulo, ele escreveu o que ele escreveu, e não influenciado por uma, sei lá, de repente uma moral judaica, ok? Mas que ele realmente escreveu inspirado pelo Espírito Santo e baseado no que Deus desejava que fosse sobre esse assunto. Porque em toda a Bíblia, Paulo é aquele que mais fala sobre esse assunto, né? Então, acho que essa pergunta é muito importante. Como é que eu posso saber que ele não estava sendo, assim, encharcado numa moralidade judaica? É simples, rapidinho, 2 coisas. A argumentação dele é baseada em Gênesis, pode olhar em Coríntios, em Romanos, em 1 Coríntios também, é baseado em Gênesis. Na carta a Timóteo, ele cita, está na mente dele, os 10 mandamentos, pecados ali, são paralelos aos 10 mandamentos.
Mas o argumento mais forte, pastor Elmar e pastor Ariel, é muito simples. Paulo ousou relativizar, vamos usar esse termo, a circuncisão. Ele fala na carta aos Coríntios, a circuncisão não é nada. Veja, um judeu falar isso da circuncisão, claramente, se Paulo estivesse relativizando a prática homossexual, ele teria sido claro. Ele foi claro na circuncisão. Ele não teria deixado isso no ar. Ele não deixou, né? Mas como alguns querem dizer, né? Ele deixou no ar. Não, não deixou. Paulo não teria problema nenhum em relativizar práticas judaicas. Ele fez isso com uma prática que não era uma prática judaica, uma prática instituída por Deus, a circuncisão. Muito bom. Olha só, nós estamos indo já para o final da nossa live e a gente vai dar um espacinho para que cada um fale alguma coisa para a gente tentar fechar esse assunto, ok? Então, começar por mim aqui. Olha só, qual o objetivo dessa live? O objetivo dessa live é olhar para o texto bíblico e permitir com que ele fale aquilo que ele quer dizer ao nosso coração. É esse o objetivo. Da mesma forma como eu busco no texto bíblico entender coisas como, por exemplo, questões de saúde, questões de dia de guarda, e uma série de detalhes a respeito do que Deus deseja que eu, como aquele que aceito Ele como sendo meu Senhor e Salvador, devo buscar entender esse assunto. Hoje o nosso objetivo da live é exatamente esse. O que é que a Bíblia fala a respeito deste assunto. Agora, se você ficou com dúvida, se você quer acrescentar alguma coisa, se você quer que a gente possa ouvir a sua opinião, se você quer aprofundar o assunto, nós estamos completamente dispostos e abertos e nós vamos ser muito atenciosos em suas dúvidas. Ou seja, essa live, necessariamente, ela não termina aqui. Mas nós, como pastores, vamos estar dispostos a aprofundar esse tema até que nenhuma dúvida sobre isso fique no seu coração e na sua mente. Então, é esse o recado que eu tenho para dar para vocês. Beleza? Domini, contigo agora. Deixa eu só interromper o Domini. Domini, na tua fala, se você puder falar uma coisa legal, se você, e eu só vou falar isso, que daí o Omar falou muito bem, eu não preciso comentar, se você fosse dar um estudo bíblico para alguém que tem uma luta nessa área, você começaria com Levítico 18 ali, Toevá direto, como que você faria esse estudo bíblico? Se você puder incluir na tua fala aí, seria legal. Ok. Queridos, essa é uma excelente pergunta e eu poderia já realmente começar respondendo por ela. Como acolher uma pessoa na condição homossexual, uma pessoa que vive na prática da homossexualidade? Como que eu posso acolher essa pessoa? Como que eu devo tratá-la? Como você trataria qualquer outra pessoa? Como foi dito aqui na live, não é um super pecado, é um pecado como todo outro pecado. Então, quando você for abordar uma pessoa que tem, porventura, vive na prática da homossexualidade, você vai amar, respeitar, abraçar, acolher, falar de Jesus. Ai, pastor, e como é que eu dou o estudo bíblico? Então, quando você vai dar um estudo bíblico para uma pessoa que é heterossexual e que está vivendo com a namorada, vive junto, os dois vivem juntos, e você sabe que isso existe. Aí você vai dar o estudo bíblico. Qual é o primeiro estudo? Olha, vocês não podem viver juntos, porque a Bíblia condena vocês viverem juntos? Não. Você fala da Bíblia, a volta de Jesus, a lei de Deus, o cuidado com o corpo, enfim. Aí lá a pessoa diz assim, olha, eu quero me batizar. Aí você vai dizer o quê? Olha, vocês vivem juntos e tal. Aí você vai explicar que eles não podem viver nessa condição. E às vezes quando a gente vai dar o estudo para um irmão que é homossexual, o primeiro estudo que a gente vai dar, Jesus condena a sua prática. Às vezes ele até já sabe disso, ele não está querendo ouvir isso, ele quer ouvir, ele quer aprender da Bíblia, ele quer aprender de Jesus, ele quer aprender do amor de Jesus, porque se o amor de Jesus não for suficiente para fazê-lo abdicar da sua prática pecaminosa, nada vai conseguir. Então não é começar por Levítico, não. Você deve começar como você começaria com qualquer outra pessoa. E lembre-se, ame todas as pessoas, porque é o que Cristo faria. Muito bom. Isaac, contigo. Eu só queria destacar duas coisas aqui no final. Primeiro que a aceitação, eu quero falar para os jovens aqui, você, meu jovem, que milita nas redes sociais, cheio de boa intenção, a aceitação não exige desconstrução da Bíblia. Você não precisa disso.
Jesus não fez isso. Jesus reafirmou o modelo do casamento de Gênesis, em Mateus 19, a ponto de escandalizar os próprios discípulos. Então, o primeiro ponto é esse. Você não precisa pisar na Bíblia para emular amor pelas pessoas. Você não precisa disso. O segundo ponto é para, talvez, alguém que esteja ouvindo aqui, luta com essa tentação. Ter atração sexual por pessoas do mesmo sexo, não define quem você é. Essa não é a sua identidade. A minha atração pela minha esposa, que é do sexo oposto, sexo diferente, não define a minha identidade. A nossa identidade, ela é definida biblicamente em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus. A nossa sexualidade é uma parte interessante, importante da nossa vida, mas não é o centro. Jesus é o centro. Amém. É isso quem nós somos. Ele define quem você é. E aí eu quero encerrar a minha parte aqui dizendo que existe uma literatura nossa, pastor Elmar, pastor Ariel, da Casa Publicadora, olha aqui, O Limite do Prazer. Um dos melhores livros sobre esse assunto é nosso, da Casa Publicadora. E esse aqui é de um pastor que tem atração por pessoas do mesmo sexo. Um pastor que tem atração por homens. Deus é contra os homossexuais? É uma pergunta. O pastor Sam Alberry. E ele faz essa diferença. Você ter atração por pessoas do mesmo sexo não é quem você é. Uma parte da sua vida. E você vai ter que lidar com isso. Quem luta e está vencendo a tentação homossexual ou qualquer outra tentação sexual precisa entender isso. E quem conhece pessoas homossexuais também precisa entender isso. Em Cristo nós somos mais do que o nosso desejo sexual. Que Deus abençoe a todos vocês.